Carta de João, capítulo 5. Primeira João, capítulo 5, versículo 3 a 5. Amém? Amém. 1 João, capítulo 5, versículo 3 a 5, assim está escrito: Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos ou pesados, pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Vamos orar? Amém. Maravilhoso Deus, muito obrigado por essa riquíssima oportunidade que o Senhor nos proporciona de estarmos mais uma vez nessa casa de oração. Aqui chegamos, ó Deus, com as nossas limitações, com as nossas fraquezas, mas com corações gratos a Ti, pelo Teu infinito e incomparável amor, a Tua graça manifestada em nosso favor, as misericórdias que se renovam a cada manhã. Meu Deus, estamos aqui porque o Senhor é bom, estamos aqui porque o Senhor nos proporciona esta oportunidade. Meu eterno Deus, mais uma vez eu lhe peço perdão pelos meus e nossos pecados, e eu agradeço a Ti pela vida dos Teus servos que aqui estão comigo, e nesse dia que ficarmos, seja, Senhor, para o louvor da Tua glória, seja para a nossa edificação, que através de nós e em nós o Teu nome venha a ser exaltado nessa terra. Pai Santo e Eterno, nós oramos a Ti no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bem, amados, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus e queremos falar sobre vencendo o mundo. Vencendo o mundo. Amém? Amém. Vamos ler mais uma vez o texto, já lido nessa noite. Observem, irmãos, que esse texto, ele apesar de ser bem curtinho o texto que nós vimos, 1 João, no finalzinho, capítulo 5. O texto que nós vemos, ele é muito importante para a nossa fé. Observe o que diz o versículo, versículo 3. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Mas aí vem o versículo 4. Pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aí a sequência do texto diz: quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Observe, irmãos, que esse texto ele começa nessa parte que lemos falando sobre que o amor de Deus é que nós guardemos os mandamentos dele. Deixa claro para nós que esses mandamentos não são pesados. Só quando chega no versículo 4 diz: pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo. É interessante perceber que só os nascidos de Deus podem vencer o mundo. Por que só os nascidos de Deus podem vencer o mundo? Temos que pensar nisso, né? Porque se não nascermos de Deus, o que acontece com a gente? Vamos lá no Evangelho de João agora. Evangelho de João, capítulo 3. Vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 3. Amém? Vamos lá. O versículo
6 diz o seguinte: o que é nascido da carne é carne, mas o nascido do Espírito é Espírito. Em outras palavras, quando nós nascemos somente de pais humanos, nós só temos a natureza humana, que consequentemente é carnal. E como pessoas carnais, nós não podemos vencer o mundo. Mas por que não podemos vencer o mundo então? Vamos usar mais uma vez para 1 João, porém agora no capítulo 5. 1 João capítulo 5. Quando João escreve essa carta, ele escreve essa carta para a Igreja Universal, ou seja, a igreja em todos os tempos. Aí quando chega no capítulo 5, olha o que ele vai escrever no versículo 19. Sabemos que somos de Deus. Capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está no maligno. Ora bem, o mundo, irmãos, ele está no maligno. Logo, esse mundo morto não pode vencer. Só nascendo. As pessoas que estão mortas no maligno, elas não podem vencer o mundo, porque elas estão mortas. Então o morto é incapaz de vencer o mundo. Só que o texto vai dizer que o que leva a gente a vencer o mundo é a nossa fé. Por que a nossa fé? Vamos para Tiago. Oh Pai eterno. Tiago, capítulo 1. Lembra que lá em João nós vemos: aquilo que é nascido da carne é carne, ou seja, nascido de pais humanos só tem natureza humana, mas o nascido do Espírito é Espírito. Tiago capítulo 1, versículo 18. Segundo a sua vontade. Olha bem como é interessante. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Ora, toda pessoa que nasce é porque foi gerada. Então, o novo nascimento, ou o nascido de Deus, é aquela pessoa que é gerada pela vontade de Deus. E o veículo que Deus utiliza para nos fazer ser gerados espiritualmente é a palavra. Aí Paulo vai escrever em Romanos capítulo 10 que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. É por isso que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa vitória é a nossa fé. Nós recebemos a fé pela palavra e fomos gerados pela palavra. É por isso que é possível vencer o mundo. Só que aí vem o texto dizendo assim: olha, e quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Aí é interessante, né? Para nós vencermos o mundo, nós temos que crer que Jesus é Filho de Deus. O Filho de Deus. Aí vamos lá em Evangelho de João capítulo 16. Vamos abrir. Evangelho de João capítulo 16. Mas aí é que está, pastor, que a maioria do povo crê que Jesus é Filho de Deus. Esse é o detalhe que nós temos que trabalhar aqui um pouquinho hoje. Tá? Porque quando o texto vai dizer isso, ele vai ser mais abrangente. Capítulo 16 de João, o último versículo, que é o versículo 33. Vamos voltar aí para nós, por favor. 16:33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha o que ele está dizendo. Quando a gente crê em Jesus, que venceu o mundo, nós podemos
vencer o mundo. Porque ele venceu. Se ele não tivesse vencido, nós também não venceríamos. Nós não teríamos a menor possibilidade de vencer. Agora, como ele venceu, é nele que nós nos tornamos vencedores. Agora, quando se vence o mundo, vence-se exatamente o quê? O que é vencer o mundo? Vamos lá para 1 João mais uma vez. O que é vencer o mundo? Amém? Amém. Oh, Jesus, ajude-nos. Versículo, capítulo 2, 1 João capítulo 2, versículo 16. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça Da carne. a cobiça da carne. Tudo que há no mundo, a cobiça da carne. Então o que acontece? Quando o inimigo tentou oferecer os reinos desse mundo, ele tentou vencer Jesus da mesma forma que ele venceu Adão e Eva, oferecendo os reinos, as coisas. Aí nós estamos aprendendo aqui hoje que tudo que há no mundo, há a cobiça da carne. Então o que o inimigo vai tentar fazer? Ele vai tentar nos prender no mundo que a nossa carne deseja, ou seja, no mundo visível e palpável. No mundo visível e palpável. Nem tudo que há no mundo por si só é pecado. Nem tudo que há no mundo é pecado. Só que quando a gente fica preso ao visível e ao palpável, o que acontece com a gente? A nossa fé é roubada. Porque a nossa fé, ela está firmada naquilo que não é visível, naquilo que não é palpável. Então o inimigo vai tentar lutar para que nossa carne esteja voltada ao que é visível, aquilo que nossa carne deseja, que os nossos olhos sejam voltados a isso. O texto continua: a cobiça dos olhos. Quer dizer, a nossa carne deseja, os nossos olhos contemplam, os nossos olhos querem, e aí termina dizendo o quê? E a soberba da vida. Quer dizer, as pessoas querem viver dentro do seu orgulho, dos seus desejos. Eu quero. As pessoas querem viver. Eles querem viver dessa forma. Então, para vencer o mundo, eu preciso lembrar do que Jesus falou assim. Ele falou assim: Pai, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Então, enquanto nós estivermos no mundo, irmão Walter, nós iremos usufruir das coisas que estão no mundo. Só que nós não podemos usufruir dessas coisas colocando os nossos corações nelas. Por quê que a gente não pode colocar os nossos corações nas coisas do mundo? Sabe por quê, Walter? Olha lá em Coríntios, primeira carta, capítulo 7. A gente podia ler esse texto em Leão também, mas vamos ler em Coríntios. Então o mundo, irmãos, ele tem muitas coisas, tá? Primeira carta 7. E aí a irmã então vai lembrar, se não volta a lembrar desse texto. No mundo em que nós vivemos, eu disse a vocês que nem tudo é pecado. Só que esse mundo, nós estamos presos no palpável, no visível. E vamos lá, capítulo 7, versículo 29. Isso, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que os que são casados sejam como se não o fossem. Ele está dizendo o seguinte: não é para o casado viver como se fosse solteiro. Não. Ele está dizendo o seguinte: olha, hoje você está casado, Tiago. Amanhã você pode não estar mais. E se você perder a tua esposa? Onde vai estar o teu coração, Tiago? Entendeu? E pode ser algo que a gente não quer, né? Dado do cônjuge, dar dois meninos na cabeça e ir embora. Pode acontecer isso ou não pode? Por isso que nós não podemos colocar o nosso coração num ser humano, porque ele é passageiro.
Aí o texto continua, olha, meu Pai amado. Os que se alegram, ou melhor, os que choram, como se não chorassem. Quer dizer, em muitos momentos da nossa vida, nós somos sujeitos a chorar. Inclusive o caso da morte. Só que nós temos que entender que toda essa dor da morte, uma hora vai Bastar. Então nós temos que buscar a força de Deus para superar a dor que a morte nos produz. Porque nem Apocalipse admite que não haverá mais morte. Um dia não vamos chorar mais. Deus vai chegar nos nossos olhos toda lágrima. Glória a Deus. Aleluia. Então nós vivemos nesse mundo sabendo que todo o estágio que a gente aqui é passageiro. O texto continua. E os que se alegram como Se não folgassem. Aqui ou que não, outra palavra é uma coisa, que não se alegrassem, porque muitas vezes a pessoa se alegra diante de uma coisa que aconteceu, mas essa coisa também é passageira. A pessoa arruma um emprego, está desempregado no tempo, arruma um emprego e fica todo feliz. Aquele emprego dura 1 ano, aquele emprego dura 2 anos, aquele emprego dura 10 anos. Uma hora passa. pode passar também. E aquilo que produziu alegria, passa. Por isso a gente não pode se prender naquilo. Eu tenho. Nós não temos nada. Nós não temos nada. Falei, onde eu confessou um negócio desse? O texto continua. Vamos lá. E os que compram, como se não possuísse. nada possuísse. Ele não está dizendo, comprou, você não tem. Não. Comprou? Não coloque o coração nisso. Por quê? Aquilo pode acabar, pode passar. A ferrugem pode tomar conta, pode destruir. Tá? Aí Mateus fala assim, olha, onde tiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. E quando se acaba, a gente se acaba junto. Vai-se embora junto. Então, quando o texto está dizendo assim, olha, Tiago, o que há no mundo, a cobiça dos olhos, é exatamente isso. Para vencer o mundo, eu tenho que entender, irmãos, que o mundo que nós estamos vivendo, ele não é eterno. Seja um lado ou outro, esse mundo vai passar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá. Só que no contexto da nossa terra aqui, o choro, a alegria passa. Agora um dia, vai haver mais choro. Essa história toda vai mudar. Por isso que nós não podemos colocar o coração naquilo que temos. Olha que diz lá em Deuteronômio, capítulo 8. Oh, Jesus amado. Lembra que nós vemos os mandamentos, né? Tá lá? Tudo que é nascido de Deus, né? De Deus. Então, o amor de Deus é que nós levamos os mandamentos. Mas para guardar tem que ser nascido de Deus. Vamos lá, capítulo 8. Durante 40 anos, os nossos antepassados viveram dentro do deserto, ou num deserto. Olha o que está escrito no capítulo 8, então. Vamos lá, alguns versículos. Primeiro, tereis muito cuidado em cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e tomeis posse da terra que o Senhor, com juramento, prometeu a vossos pais. Então aqui está dizendo o seguinte, olha, o povo, não voltem, ainda não tinha tomado posse da terra, mas eles estavam perto de tomar posse. Deuteronômio capítulo 8. Eles estavam perto de tomar posse. Aí estão sendo orientados. Versículo 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, o teu Deus, te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. Aí está lá em 1 João, o amor de Deus é esse, que guardemos os seus mandamentos. E esses mandamentos não são pesados, só que tem que ser nascido de Deus. Vamos lá, versículo 3. Ele te afligiu, te deixou ter fome, depois te sustentou com maná que não conhecias, e que teus pais também não conheceram, para te dar a entender que não só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Quer dizer, durante 40 anos, Deus quis ensinar aos nossos antepassados que eles tinham pão para comer, que eles tinham água para beber, mesmo em meio à adversidade. Eles nunca morreram de sede,
nunca morreram de fome. Ainda tem mais um detalhe, olha o versículo 4: nunca se envelheceu a sua veste, nem se inchou os teus pés por esses 40 anos. Quer dizer, Deus fez um verdadeiro milagre para eles. E eles estavam onde? No deserto. E viver esse milagre, nunca falta pão, nunca falta água e nunca estragar as vestes. Nunca ficar doente? Não, nunca. Agora olha lá, olha só o que acontece. Versículo 6: guarda os mandamentos do Senhor, o teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Versículo 7: pois o Senhor, olha bem como é interessante, o teu Deus te faz entrar numa terra, numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de mananciais profundos, que manam dos vales e das montanhas. Terra de trigo, cevada, vides, figueiras, romanzeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra que comerás pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são de ferro, e de cujas montanhas cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, bendizendo ao Senhor teu Deus, pela boa terra que te deu. Para aí um pouquinho. Eles iam sair de onde? Do deserto, onde eles foram sustentados por 40 anos. Eles entraram num lugar agora que ia ser tudo diferente, meu irmão. Iam ter. Esse lugar que eles iam entrar. Eles entraram num lugar hiperabundante. Eles iam sair de um caos para a abundância. Eles nunca morreram no caos, nunca morreram na escassez. Deus sempre sustentou eles durante 40 anos. Aí eles iam entrar numa terra onde tudo era abundante. Aí antes de entrar, eles foram orientados: tenham cuidado de não se esquecerem dos mandamentos de Deus. Olha como é interessante, vamos lá agora. Olha lá o versículo 11: guarda-te de não te esqueceres do Senhor teu Deus, não cumprindo os teus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Para que, para não suceder que, depois de teres comido e estares farto de teres edificado as boas casas e habitado nelas, e depois de multiplicarem as tuas vacas, as tuas ovelhas, e aumentar a prata e o ouro, e tudo quanto tens. Olha o 14: se ensoberbeça o teu coração e te esqueças do Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. Ó, o que é ensoberbeça? Quer dizer, quem fica soberbo, orgulhoso, acha que é dono de tudo. Nós somos, eles não têm nada, nós é que temos. Consegui meu trabalho. Não, eu tenho. Sempre que eu trabalhei. Isso é o problema. Esse é o problema, porque o trabalho que nós temos para fazer, irmão, é bênção de Deus. A condição de trabalhar é bênção de Deus. A produção é bênção de Deus. O resultado é bênção de Deus. Só que o homem muitas vezes pensa que é resultado dos seus planos, dos seus projetos. Aí o homem se esquece de quem? De Deus. Aí, olha como é interessante. Quer falar, Mandão? Não. Então, olha como é interessante. O texto está deixando assim claro: olha, cuidado, para que depois que você conseguir sucesso, você não ache que o sucesso é fruto do seu próprio esforço. O texto vai continuar. Vamos lá. Versículo 14 de novo: e ensoberbeça o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de terra árida e sem água, onde fez jorrar para ti águas da pedra dos rochedos, que no deserto se sustentou com o maná, que teus pais não conheceram, a fim de te humilhar e te provar, afinal te fazer bem. Olha o capítulo 17: não digas no teu coração:
a minha força e o poder do meu braço me proporcionaram essa riqueza. Está vendo como isso é claro? Irmãos, eles estavam 40 anos lá no deserto. E Deus ia cumprir uma promessa que era feita antes daquela geração nascer. Ele fez a promessa a Abraão: eu vou dar uma terra para os seus descendentes, uma terra que emana leite e mel. Então veja bem, 400 anos antes de eles entrarem, Deus fez a promessa. Aquela geração está muito longe dos dias da promessa, mas aquela geração é que recebe a promessa, aquela geração é que vivencia a promessa, e eles são ensinados a não deixar com o coração deles Bebeças, soberbo. é a carne. Isso é meu, eu conquistei, é meu, e eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Por quê? Porque aquilo poderia passar. É que Paulo escreve, ó Tiago, não põe o coração nisso. Isso vai passar. O texto continua. Vamos lá. Versículo 18. Antes lembrarás de que o Senhor, o teu Deus, é que te dá força para adquirir riquezas, confirmando a aliança que jurou a teus pais, para como hoje se vê. Agora vem o 19. Se porém te esqueceres do Senhor, o teu Deus, e andares após outros deuses, servindo-os e adorando-os, protesto hoje contra vós, que certamente perecereis. Olha como é interessante. Deus amou quem? O mundo, para que quem nele crê não Pereça, mas tenha a vida eterna. Isso quer dizer que, apesar de Deus ter nos amado e ter nos abençoado, se a nossa crença não estiver firmada no Filho dele, nós iremos perecer no final. aí já era a vida eterna. Vê como a Bíblia é simples? A gente tem dificuldade de entender. Deus amou o mundo primeiro. Deus não vai condenar o mundo primeiro. Ele amou o mundo primeiro. E Ele quer, através desse amor, dar vida eterna ao mundo. O mundo precisa crer em Cristo. E nós estamos a caminhada, irmãos, esperando, viver pelo que João escreveu. Todo aquele que crê, em Jesus, vence o mundo. Amém? Amém. Alguma pergunta? Interessante esse soberba, que as pessoas muitas vezes até são cristãos, tudo pobre, mas humilde, mas quando começa a ficar, ter dinheiro aí. Mas infelizmente é isso que esse ensino, Magdalva, ele não era para o mundo, era exatamente para crentes, é para aqueles que ouviram a voz de Deus. O mundo não compreende, nós estamos estudando hoje aqui, mas nós estamos estudando e pela graça estamos compreendendo. Então o problema não é ter, o problema é ter, colocar o coração nisso, querer ter e ter mais, e acima disso ainda se ensoberbecer, ficar achando que é culpa própria, achar que é alguma coisa, e não é exatamente nada. Voltando lá para Coríntios capítulo 7. Aqui, como vai terminar aquele texto que a gente não leu? Vamos ler agora. 1 Coríntios capítulo 7. Amém? Amém. Vamos lá. Nós vemos o versículo 30, Vamos lá. Os que choram, como se não chorassem. Os que se alegram, como se não se alegrassem. Os que compram, como se nada possuíssem. Olha o 31. Os que usam desse mundo, como se dele não abusassem. Pois a aparência desse mundo passa. Está vendo? Esse mundo vai passar. E quem coloca o coração nele, vai passar junto com ele. Quem coloca o coração no mundo, vai passar junto com ele. Quem é que não vai passar com o mundo? É aqueles que vivem pela fé.
Então tudo isso aqui vai acabar um dia. A gente pode passar por um milagre aqui, vamos fazer o tempo mais lindo aqui. E as pessoas começaram a achar, ai, o meu tempo é lindão, nunca vou achar essa casa. Cuidado, corre o risco de ser condenado. Que coloca o coração na beleza do tempo que construiu. Tu vai ser removido, a Tudo terra vai se também. fazer. Ah, mas tem alguma dúvida? Não, é porque assim, um dia eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim, e eu falei, né, que ia passar, porque Deus falou que eu vou fazer nova terra, novo céu. Então vai ser novo mesmo. Vai. Imagina se Deus vai fazer isso. Porque se ele fez, ele vai destruir o que ele fez. Eu falei, vai por causa do pecado. Então a gente vai ler o texto. Olha, o mundo, em toda essa aparência, vai passar. A Bíblia diz claramente, num texto ligado, por exemplo, ao templo de Salomão, que não ficaria pedra sobre pedra nos dias já do Marechal Tito, que invadiu Jerusalém e destruiu o templo de Jerusalém. Mas a Bíblia também fala sobre os fins dos tempos. Os fins dos tempos não é os dias de Marechal Tito, que segundo a história aconteceu no ano 70 de nossa história. Olha o que diz lá em Isaías capítulo 24. Isaías 24. Só para termos ideia o que vai acontecer com essa terrinha aqui. Isaías 24. Amém? Amém. Olha aí, Maridal, o versículo 1. Vede, o Senhor esvazia a terra e a desola. Ele transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. Está vendo? O que é esvaziar? É tornar inabitável, sem ninguém. E que é transtornar a superfície? É revirar. Virar. Ixi, é mesmo. Entendeu? Quer dizer, esse mundo, irmãos, vai passar. Portanto, para vencer o mundo, nós temos que entender, irmãos, que esse mundo, nem sempre, as coisas que porventura são do mundo ou estão no mundo, é pecado. Mas só o fato de colocar o coração nas coisas, aí já estamos nos distanciando da vontade de Deus. Engraçado aqui, pastor, aqui no versículo 5 ainda fala assim: na verdade a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgrediram as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. E o versículo 6 diz: por isso a maldição consome a terra. Amém? Então, vamos lá, para nós finalizarmos hoje. O que é vencer o mundo? Existe a questão do pecado da nossa carne, mas existe essa questão da prisão do mundo visível e palpável. A mulher de Ló, por exemplo, ela sairia de um lugar visível para outro lugar visível. Ela não sairia para o mundo espiritual ainda, mas ela olhou para trás. E quando ela olhou para trás, ela ficou. Mas é bem difícil não olhar, né? Ver eles estão andando assim, nossa. Agora, o que a Bíblia estava dizendo? Ó, Deus ainda iria destruir Sodoma e Gomorra. Deus não tinha destruído ainda. A orientação foi: sai e não olhe para trás. Aí Jesus veio, e entre os homens ele deu um ensino. E quando ele ensinou, ele falou assim para a gente: ó que ele falou para a gente, Lucas 17. Ó que ele falou para nós. É uma fala de Jesus para a igreja. Lucas capítulo 17. Olha bem como é interessante. Versículo 31. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo os seus bens aonde? Em casa. Ó, tá vendo? Tá no telhado, tá em cima da casa.
É nesse dia que ele vai voltar? Seus bens estão dentro de casa? Olha bem, não desçam para pegá-los. Da mesma forma, os que estiverem no campo, não volte para trás. 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quer dizer, o próprio Cristo fala a Tiago, eu lembro da mulher de Ló. Eu não conheço a mulher de Ló, mas por que foi escrito? Para o meu ensino, para o nosso ensino. A mulher de Ló tinha tudo para sair com vida e viver uma nova etapa que Deus tinha preparado. Só que ela preferiu olhar para trás. Olhar para trás. Isso até vale também para a nossa vida espiritual. E como? Olha o versículo 33. Qualquer que procurar salvar a sua vida, a perderá. E qualquer que a perder, a salvará. Então, o que acontece muitas vezes? Um filho coloca assim: minha mãe é minha vida, mas não é. A mãe coloca: meu filho é minha vida, mas não é. O esposo coloca: minha esposa é minha vida, mas não é. A esposa coloca: minha esposa é minha vida, mas não é. Porque se faltar... Tá vendo? Quem perder a sua vida, achará. Se olhasse para trás porque a vida dele ficou, que era mulher, ficaria junto também. Ficaria junto, É mais ou menos o seguinte assim, Walter, olha, aqui, Ló pegou os braços da mulher e os dois estavam saindo juntos de Sodoma. Firmados uma única palavra: saem e não olhem para trás. Por alguns minutos da saída, eles estavam andando juntos. Por alguns minutos, as filhas estavam andando juntos. Os genros não quiseram sair. Os genros ficaram. Entendeu? Aí vem Ló, as filhas e a esposa, caminhando para a nova etapa que Deus estava preparando para eles. De cima de uma orientação: não olhem para trás. A mulher olhou. Isso ele não sabe. Ficou. O que vai acontecer para nós, conosco, se olharmos para trás? Virar sal. Então, para vencer o mundo, irmãos, nós não podemos olhar para trás. Pois tudo que há no mundo, há a consciência dos olhos, há o desejo da carne. Pastor, então quer dizer que essas pessoas que pregam muita abundância, riqueza aqui, estão incentivando. Na realidade, qual o grande perigo? Eles estão levando as pessoas a estabelecer um reino na própria terra. Aí Jesus falou para a gente finalizar. Olha o que Jesus falou. A gente finaliza com esse texto. Oh, meu Deus do céu. Mateus, eu já falei, mas não li. Vamos ler agora. Mateus capítulo 6. As pessoas, elas têm a Bíblia na mão e elas podem estudar. Elas podem compreender o que Deus nos ensina. Olha lá, capítulo 6 de Mateus, versículo 19. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e o ferrugem destrói, e aonde os ladrões roubam e roubam. Ajuntai, porém, tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Quer dizer, as pessoas que estão juntando tesouro na terra, elas estão colocando o coração nisso. Pessoas que colocam o coração no tesouro da terra, e aí de repente vê um ladrão e rouba. Misericórdia. E essas pessoas, elas podem entrar numa crise emocional muito grande. Elas podem entrar numa crise depressiva muito grande, porque elas se esforçaram tanto para adquirir aquele bem, e de repente o ladrão vem, passa a mão. A gente precisa pegar muito exemplo das coisas que acontecem aqui também. Porque... O grande problema, Lindalva, não é que é pecado ter. O problema é colocar o coração. Versículo 24. Saber que isso vai ficar aqui. Ninguém pode servir a dois senhores.
Ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar ao outro. Não poder servir a Deus e às riquezas. Amém? Amém. Então, para vencer o mundo, eu preciso me apegar ao invisível. Eu preciso me apegar àquilo que não é palpável. Eu preciso me prender a Cristo. E isso somente pela fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Vem Jesus e fala assim: Walter, Lindaldo, Tiago, se vocês me seguirem, vocês terão um tesouro no céu. Ele está falando de algo que a gente não pode ver, mas ele garante para a gente. Ou a gente crê nisso, ou a gente vai recuar. É. Que Deus os abençoe. Amém. Amém?